Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje estudaremos o conteúdo de organelas celulares. Mas antes de começar, vamos ter em mente que o objetivo desta aula não é compreender a função de cada organela de forma aprofundada. Hoje iremos apresentar todas essas organelas de forma rápida e resumida, para que numa próxima aula vejamos de forma mais detalhada a função de cada uma dentro da célula. Você vai perceber que falaremos de diversos termos abordados na outra videoaula que diferenciamos células eucariontes e procariontes. Portanto, é muito importante que você veja ou relembre primeiro aquela aula para depois voltar aqui. Para facilitar sua vida, vou deixar o card aqui no canto da tela. Então, vamos começar. Organelas podem ser entendidas como o diminutivo de órgãos. Como sabemos, cada órgão do nosso corpo, por exemplo, desempenha uma função de grande importância para o restante do organismo. Podemos definir organelas como pequenos órgãos que realizam as atividades essenciais para as células. Lembre-se que nós já falamos que as células são as unidades básicas dos seres vivos. Ou seja, todo ser vivo conhecido no planeta possui células. A única entidade biológica conhecida capaz de gerar cópias de si mesmo que não possui células são os vírus, que ainda assim precisam de células hospedeiras para se replicar. Mas vírus é assunto para outra aula. Importante lembrar também, a maioria das organelas possui membranas internas. Tem formas e funções diferentes. Observe a imagem a seguir que representa uma célula animal. A partir deste modelo, iremos numerar cada organela e fazer uma breve descrição sobre cada uma delas. O número 1 é o denominado nucleolo. Uma de suas funções mais importantes é a produção e armazenamento do RNA ribossômico, ou seja, ele auxilia a produção de RNA. Lembre-se que RNA é um dos ácidos nucleicos que já estudamos e que, diferentemente do DNA, possui fita simples, como você pode ver na representação da figurinha. O RNA é de imensa importância para a célula, já que coordena a reprodução celular através da síntese de proteínas. O número 2 é o núcleo. São duas as suas principais funções: regular as reações químicas e armazenar as informações genéticas. No número 3, nós temos os ribossomos. Ribossomos são esses pontinhos representados na figura e que, na verdade, são pequenas granulações. Observe a área circulada. Eles podem ser encontrados, portanto, de duas formas: livres no citoplasma ou aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Aliás, este tipo de retículo tem esse nome justamente por conta das rugas ganhas devido à presença dos ribossomos. Uma das principais funções dos ribossomos é participar da síntese de proteínas. A estrutura 4 é denominada vesícula e sua principal função é transportar substâncias produzidas de dentro da célula para fora. Então, sempre que você tiver dúvida sobre a função da vesícula, lembre-se desse caminhãozinho fazendo o transporte. O número 5 é o retículo endoplasmático rugoso. Suas funções são síntese e transporte de proteínas e, quando possuem ribossomos aderidos a ele, tem uma superfície áspera ou granulada. Pode ser conhecido também como retículo endoplasmático granuloso. O número 6 é o complexo de Golgi. Está localizado entre o retículo endoplasmático e a membrana plasmática, que é aquela que separa o meio interno do meio externo. Processar substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Ele possui duas faces diferentes e com funções distintas denominadas cis ou face cis, que recebe vesículas contendo proteínas do retículo endoplasmático rugoso e serão modificadas por ela. A segunda é a face trans, que empacota proteínas em vesículas membranosas. Já o número 7 é a estrutura denominada citoesqueleto.
Apesar de não estar muito bem representada na figura maior, o citoesqueleto está presente praticamente em toda a célula, se assemelhando a uma rede como essa da figurinha verde, e é formada por microtúbulos e microfilamentos. Sua principal função é dar sustentação e resistência à célula, mas também está relacionada com a movimentação celular, uma vez que células também têm mobilidade, umas mais, outras menos, como veremos nas próximas aulas. No número 8, temos o retículo endoplasmático liso. A denominação liso é justamente porque não possui ribossomos aderidos como o rugoso, que já foi descrito anteriormente. Sua principal função é a síntese de lipídios, um dos principais componentes da membrana celular. A estrutura 9 é a denominada mitocôndria. Delas, você vai lembrar que estão presentes apenas em células eucarióticas e que sempre que ouvir falar em mitocôndria, vai associar a produção de energia, como sugere a figurinha, através do processo denominado respiração celular, que a gente vai ver mais detalhadamente também posteriormente. Nesse processo, oxigênio e glicose são combinados para produzir moléculas de ATP, que é a abreviação de adenosina trifosfato, mais conhecida como a unidade de energia celular. Essa produção ocorre dentro da mitocôndria e em seguida é liberada para a célula. No número 10, temos os vacúolos. Eles têm forma esférica. Seu conteúdo é fluido e sua principal função é armazenar substâncias relacionadas à nutrição ou excreção celular, o que pode ser visto como exemplo nesta animação que mostra um paramécio, que é um C unicelular, expulsando substância do interior de sua célula para fora. No número 11, falaremos sobre o citossol, que também não fica muito claro na figura, presente no interior de toda a célula, ou seja, é a parte líquida do citoplasma. Embora a gente tenha vindo do ensino fundamental com a concepção de que o citoplasma seja um só e com uma consistência líquida, essa não é a verdade completa, como veremos a partir de agora. Tem como função o armazenamento de substâncias de reserva utilizadas pelas células, e é o local onde ocorre a produção de moléculas que formam as estruturas celulares. No número 12, nós temos os lisossomos, e a figurinha do Pac-Man já dá uma ideia de qual será a sua função. Essas organelas são produzidas pelo complexo de Golgi e seu principal papel é fazer a digestão e a degradação de partículas do meio extracelular, ou seja, de fora da célula, através dos processos denominados fagocitose ou autofagia. Outra função muito importante é a reciclagem de organelas, como você pode ver na animação. Quando a organela está muito velha, para de funcionar ou está defeituosa, os lisossomos fazem a digestão para que a célula reaproveite seu material para produzir novas organelas. No número 13, nós temos os centríolos, que têm diversas funções. São elas: auxiliar a divisão celular nos processos conhecidos como mitose e meiose. Eles possuem a capacidade de duplicação, ou seja, eles se duplicam durante o ciclo de divisão celular, organizando o fuso acromático. Além disso, os centríolos auxiliam na formação dos cílios e dos flagelos, que são as estruturas de locomoção da célula que nós já mostramos na aula anterior. E, finalmente, no número 14, temos a membrana celular ou membrana plasmática, que tem como funções delimitação do conteúdo intracelular e extracelular, proteção das estruturas celulares e permeabilidade seletiva, que é o controle da entrada e saída de substâncias da célula, como você pode perceber na animação. Como eu disse no começo dessa aula, encerraremos por aqui, porque hoje trataremos apenas de uma apresentação rápida de cada organela e de suas principais funções, para, numa aula posterior, detalharmos a função e o trabalho de cada uma no interior da célula. Mas antes de encerrar, vai aqui uma dica: biologia não é decoreba. Vejam as videoaulas quantas vezes pensarem ser necessário.
Se tem uma coisa positiva nesse sistema, é que você pode voltar e entender o que o professor disse quantas vezes quiser. Não vai tentar decorar, porque quem decora logo esquece. Então, minha sugestão é: desenhem as organelas, escrevam o que lembrarem sobre cada uma, confiram no vídeo, verifiquem o que faltou, tentem olhar a organela e suas funções sem ver as anotações e por aí vai. Tudo depende muito da criatividade e ritmo de cada um e cada uma. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E por agora, agradeço sua atenção até aqui e desejamos uma boa semana, bons estudos e até a próxima.